Você vai ouvir agora o capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro, que diz assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Portanto, por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os deveres dos anciãos e dos homens e dos jovens. O título desse capítulo 5 diz assim, eu vou repetir. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus,
mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, versículo 4 do capítulo 5. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Esta é a primeira carta do apóstolo Pedro, que tem 5 capítulos apenas. Eu espero que você tenha observado aqui no capítulo 6, quando ele diz, o apóstolo Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O tempo de Deus exaltar é o tempo de Deus. Você apenas se humilhe diante dele e ele vai te exaltar. Não tenha dúvida disso. Não somente obedeça a esta palavra. E ele diz mais: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro teve algumas experiências onde ele foi tentado. Ele foi tentado a negar a Jesus, ele negou. Ele foi tentado a cortar a ovelha do soldado Malco. Ele foi tentado novamente a voltar à pescaria e não prosseguir naquele chamado que Jesus Cristo tinha feito em sua vida, dele se tornar um pescador de almas. Então Pedro tentou Jesus, ele foi tentado pelo diabo a insistir com o Senhor Jesus, a desistir do caminho da cruz. Então ele teve muitas experiências para nos deixar este conselho, que nós devemos vigiar, estarmos atentos, porque o diabo, ele é o nosso adversário. Ele anda bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, estão os soldados dos céus para nos guardar, para nos proteger, que são os anjos de Deus. Então, Deus te abençoe. Eu espero que você continue comigo e ainda estarei lendo a segunda carta do apóstolo Pedro.